E esse é o Cortex Podcast. Estamos começando oficialmente. Papito, episódio número 1, até arrepia. Cê é louco, tô aqui com o Joãozinho, parceiro que acreditou na ideia desde o início. Na equipe técnica aí, equipe técnica. Joãozinho tá cuidando das câmeras, monitorando os áudios. Quero agradecer também ao Coworking Mogi, que nos cedeu esse espaço aqui, um espaço muito massa, onde a gente tá fazendo o primeiro episódio e, se Deus quiser, os próximos também. Esse projeto, pra mim, é a realização de um sonho. E sabe aqueles sonhos que tipo, você nunca acha que vai acontecer, que você coloca na gaveta e larga lá? A gente falava tanto sobre isso, cara. Meio que uma forma que a gente sempre falou que a gente indo pra job ou voltando, a gente parava 5 minutinhos, a gente já falava um assunto e vinha umas ideias muito massas, a gente ficava, mano, a gente tinha que estar gravando isso pra poder mostrar pra alguém, né? Porque é uns papos muito profundos. Então agora, realizando tirando do papel mesmo esse projeto que a gente tanto quis fazer, né? Sim, e quando eu falo que é um projeto que não estava nem nos sonhos, era quando você imagina algo, mas não executa, né? Porque a gente imaginava, a gente sempre falava disso, né? De, pô, a gente tinha que estar gravando, isso aqui dava um podcast, né? Várias vezes a gente conversando numa resenha informal, a gente falava, mano, isso aqui dava um podcast, né? E a atitude nossa de falar, cara, vamos gravar, foi assim, 2 minutos, né? A gente sentou numa conversa e... Cara, vamos gravar o podcast? Terça-feira? Vamos, então vamos. Eu pego o meu microfone, você pega o seu e... Detalhe, e foi sexta. Sexta-feira, fazem poucos dias. Então, acho que isso também vai muito de encontro com quem nós somos, né? Dessa energia de fazer acontecer, de tirar a coisa do papel com o que temos na mão, sem ficar esperando muito, né? Sem esperar uma estrutura, sem esperar cair do céu um patrocinador. E patrocinadores, estamos abertos a convites, tá? Vocês vão aparecer num programa que ainda tá custando barato. Então aproveitem para pegar o rabo do foguete, né? A gente tá aceitando propostas aí. E detalhe que a guerrilha tá no sangue, não adianta. Pode ver que os microfones são diferentes, usando o que tem e o que tá à disposição. A guerrilha do filmmaker, videomaker, fotógrafo, todo momento aparecendo, né? E é isso, gente. Então essa é a cara do Cortex Podcast. A gente tá muito feliz para quem tá assistindo, para quem tá acompanhando. É sim a realização de um projeto, a realização de um sonho. E espero trazer aqui alguns nomes, alguns empresários, alguns empreendedores, pessoas que têm grandes ideias para compartilhar com a gente. Esse é o principal objetivo, é mostrar quem são as pessoas que estão fazendo acontecer. É a minha ideia, é trazer pessoas que estão fazendo acontecer, pessoas que realmente inspiram outras pessoas e a gente conseguir colocar essas pessoas na roda, dar luz a essas ideias, dar luz a ou jogar os holofotes realmente nessa galera que merece, vai ser muito massa. A gente tá no interior de São Paulo, então já é um pouco mais demorado das coisas chegarem até aqui, né? Em São Paulo, em Campinas, a região lá já tem bastante podcast. Então eu acredito que em Mogi Guaçu esse é um podcast que tem muito a crescer, muito promissor. E a gente conhece muita gente, a gente tem muito contato. Então a ideia é trazer a galera. E eu já deixo um convite aqui, se você tem um projeto, se você é empreendedor, se você tem uma empresa ou uma ideia ou alguma coisa... Ou algo para acrescentar. Algo para acrescentar, fica o convite. Vem para cá, vem bater um papo, vem contar um pouquinho do que você faz, que acho que vai ser massa. Essa é a ideia, né? De trazer realmente um coletivo. É um bate-papo bem descontraído, bem leve. Então, vamos ver no que dá, né? Como pauta principal de hoje, a gente trouxe um tema que é muito a nossa cara também, que é o over delivery, que é aquilo que a gente entrega além do que é contratado, é aquilo que a gente entrega que é realmente a cerejinha do bolo, porque o que é contratado é o que o cliente já espera, o que é contratado tá ali num papel, no preto e branco, você assinou, então não é surpresa, né? É mais do que a nossa obrigação entregar aquilo com perfeição. Agora o que a gente entrega além do que tá no contrato, que é o over delivery, é aquilo que encanta o cliente. Então, esse papo hoje eu acho que é um pouco disso, né? Sobre encantar o cliente, sobre entregar mais do que é proposto. E eu tenho percebido, Lucas, que assim, o que me fez crescer no audiovisual, na fotografia e percorrer pelo caminho que eu venho percorrendo, que é um caminho de escalada, é um caminho de degraus, eu vejo que o over delivery sempre teve presente. Eu sempre tentei entregar um pouquinho a mais, sempre tentei buscar surpreender o cliente de algumas formas para ter
essa energia, sentir essa energia de caraca, eu impressionei, caraca, eu fiz acontecer. Então eu vou falar daqui a pouquinho algumas estratégias e contar algumas histórias do que a gente tem feito em torno disso. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua visão, o que você vê, o que você enxerga, porque eu sei que o seu pensamento referente a isso, você tem uma ideia muito, muito forte também sobre entregar um pouco a mais do que e a gente tá numa jornada aí de quase 1 ano trabalhando junto também, então a gente conseguiu ver muita coisa na prática, assim, da parada acontecer, de realmente viver o game ali, né, de não ter frescura de, deu minha hora. Inimigos do fim, né? Inimigos do fim, total. Né? Então fala aí um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, não tem como falar de outra coisa, a não ser que, assim, over delivery, quando eu penso nessa palavra e quando a gente está nos eventos, em qualquer job, a gente tem que ficar pensando ali em todo momento o que fazer a mais, porque é o que o Rafa falou. Hoje em dia, quantas pessoas estão indo para essa área, né, do audiovisual e fica quebrando a cabeça em como prospectar, em como isso, como aquilo. Não tem forma melhor do que a surpresa, é o que você falou, surpreender o cliente. Então, saber gravar, saber editar, fazer um bom vídeo, fazer uma boa foto, isso é básico. Isso é tipo assim, cara, tem que estar... É igual você ir numa entrevista de emprego e colocar lá como um ponto positivo, sei lá, você colocar honestidade. É tipo assim, não tem como, cara. Over delivery tem que estar presente em todo o trampo. E a gente sempre faz isso. Inimigos do fim, vem essa frase que a gente sempre fala, né? Porque a gente tem que prestar atenção e a gente fica todo momento prestando atenção. O que está acontecendo ali? Será que isso é algo novo que vai agregar no trabalho? E contratou... Galera, não tem métrica para isso, né, Rafa? Não tem uma métrica para falar até quanto mais entregar, até quanto menos. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu já muito comigo e que é um exemplo muito bom que eu tenho certeza que acontece com muita gente. Entregar material bruto para o cliente. É um assunto assim que dá até um podcast inteiro depois só sobre isso. Mas entra para mim como uma parte de over delivery, por isso que a gente vai tratar agora. Só uma pincelada. O material bruto, ele tem momento que você pode entregar, tem momento que não. Vamos supor, um casamento, acho que é super complicado você entregar o material bruto. Agora, um trampo de moda ali, quantos takes dá pra você fazer? Às vezes eu não faço 20 takes num trampo que, cara, é aquilo ali. E a minha visão na hora de editar o material não vai ser a mesma do que alguém do marketing interno lá do cliente, da marca e tal. Então, não adianta. Material bruto você tem que saber aonde entregar. Mas, cara, se o cliente pedir, você vai cobrar por isso, você vai colocar, vou te cobrar aqui R$1.000 a mais para eu te entregar o material bruto. Você acha que a maioria das pessoas é mais fácil você encontrar gente fazendo isso, cobrando, ou gente que vai lá e entrega numa boa e fala assim, tô te entregando, tal, numa boa, fica à vontade, você já pagou por isso, o material é seu. O que você acha que é mais fácil de encontrar? Qual das duas opções? Na minha opinião, é mais fácil encontrar gente que vai querer cobrar. Então já está aí um diferencial, já fica a dica. Quando você faz uma atitude que isso se aplica em vários outros exemplos, o cliente depois ele vai pensar, o Lucas foi o cara que entregou de boa. E os outros ficam cobrando. Cara, você vai fidelizar um cliente ali, muito fácil. Isso é uma parada que tem que ter você foi preciso, cirúrgico ali no que você disse. Que existem tipos de trabalho que permitem isso, né? Principalmente falando de material bruto, que realmente dá um assunto inteiro longo aqui pra gente, mas dá pra gente trocar essa ideia. Eu vejo assim, pra moda é totalmente publicitário, é um material comercial, né? Então quando a gente fala de um material comercial, é até um peso que você tira das suas costas entregar o material bruto pro cliente, porque, a partir dali a responsa é sua e tchau, né? Não tenho nem que ficar pensando mais como que eu vou armazenar, o que vai fazer, o cliente fica na mão dele e já era. Agora, quando a gente fala de trabalhos mais artísticos, né? Eu tenho uma visão sobre isso, né? Que o cara que ele vai fazer uma arte, né? Uma pintura, ele entrega para quem comprou a pintura, ele entrega o quadro finalizado, né? Ele não vai entregar os rascunhos que ele fez até chegar lá naquele quadro finalizado, né? Então, na fotografia de casamento, eu vejo que a minha foto, ela passa por um processo criativo. Então, às vezes eu clico, faço 5, 6... Cara, às vezes eu faço 10 fotos para chegar em uma foto. Eu vou construindo a cena, eu vou desenhando o formato. Então, quando o cliente me pede o arquivo bruto, ele não tá pedindo apenas o bruto, ele tá pedindo o meu rascunho. Então, cara, se aquilo não serviu para mim, foi parte de um processo criativo, ele não vai servir para o cliente.
Então, por isso que no casamento eu não entrego bruto. Mas quando eu trabalho para uma empresa, eu entrego. Porque, cara, passou, deixa o marketing cuidar daquilo lá. Não tá mais na minha responsabilidade. Então, é muito legal essa visão sobre o bruto, né? Porque o cara que é o artista, né? O cara do quadro, ele começa a desenhar num papel de guardanapo. Então é o rascunho, é a coisa mais feia ali que ninguém pode ter acesso àquilo. E o meu processo criativo é bem feio também, viu? Eu começo desenhando, minhas fotos eu vou criando e me movimentando e testo a luz e jogo pra cá, jogo pra lá, pum, na hora que surge a foto, é um voar lá. Você fala, caraca, chegou na foto. Mas o que vem, o processo para chegar até ela é trabalhoso, né? A sua mente trabalhando ali de diversas formas. Então, é muito massa isso, né? A pessoa saber, não ficar travado em um pensamento, tipo assim, não, eu não entrego o arquivo bruto e não entrego e ponto final. Não, cara, cada caso é um caso. Sim, né? Basta você saber onde aplicar ali. Exatamente. E também é questão de entender cada cliente, né? Entender a demanda de cada cliente, né? Porque tomar um cuidado para quê? Às vezes eu vou entregar um material bruto e aí a pessoa vai pegar justo aquela foto sem tratamento, aquela foto que não ficou tão legal, vai postar no Instagram e vai marcar você ainda. Botar um filtro lá. Botar um filtro, então, peraí. Então, por isso que eu entrego muita foto. E o meu over delivery para casamento é o quê? No meu contrato são 600 fotos. Eu entrego 1.200. Caraca, eu entrego o dobro. Então, assim, a média que eu entrego é 1.000, 1.100, 1.200 fotos, que é o dobro. Então, dificilmente o cliente vai receber as fotos e vai sentir falta de alguma coisa. Então, tipo, já tem uns 6, 7 anos que nenhum cliente pede foto. Ah, Rafa, faltou tal foto. Ou, você entrega os brutos? Não, porque ele não sente falta. Aliás, talvez ele nem saiba que a gente clica mais do que aquilo, porque já é muita foto. Pra ele, talvez o bruto já tá até editado e entregue. Já tá tudo lá, entendeu? Então, pra mim, isso já é uma forma de eu suprir esse over delivery. Pera aí, eu não entrego o bruto, mas eu vou entregar foto pra caramba, a ponto do cara nem sentir falta. Então, é muito massa, assim, você entender até onde vai, conhecer o perfil do seu cliente e qual é o objetivo desse bruto, né? Então isso é muito massa. Falando em over delivery, isso faz total sentido. Que não é apenas você entregar algo a mais. Você tem que entregar algo relevante pro cliente. Eu vou entregar a mais. Às vezes você tá entregando uma parada que o cliente nem quer, que nem faz sentido pra ele. Vai apertar um del assim. Vai apertar um del e é um negócio que pra você, de repente, vai dar um trabalhão pra você produzir uma coisa que nem vai ser usual, nem vai ser importante pro cliente. Então, cara, conhecer o cliente, estudar o cliente, eu já há algum tempo atrás eu passava até alguns formulários, assim, entregava, eu perguntava quais são as fotos que você mais gostou do casamento, qual é o momento que você mais gostou, eu rodava 2 vezes esse formulário. Como pós-venda ali, né? Antes e depois eu rodava. E é muito legal que tinha, assim, uns comparativos bem doidos, né? Que isso me ajudou a definir as minhas estratégias de comunicação, a minha estratégia até de como entrar dentro do evento, o que eu ia entregar dentro do casamento realmente. Porque na nossa cabeça, a gente imagina assim, eu preciso fazer determinados vídeos porque é bonito, porque eu gosto, porque eu vi com tal fotógrafo, eu preciso fazer tal foto porque é o estilo que eu gosto, é o estilo que eu acho legal. Mas peraí, o que é relevante para o cliente? Sim. Sacou? Então, o que eu comecei a fazer? Eu passava um formulário antes, quando havia contratação, um pouco antes do casamento, e eu perguntava, qual que é o momento mais importante para você no casamento? E aí as respostas eram muito, muito parecidas. Eram a entrada da noiva, é o momento do beijo, a troca das alianças. Era bem padrão, assim, as respostas. E beleza. E aí depois, quando eu rodava o formulário de novo, depois do casamento, as respostas eram: o momento mais importante foi um olhar que o meu avô me deu. Foi o abraço que eu dei na minha mãe depois da cerimônia. Foi a criancinha que entrou com a aliança e fez uma gracinha ali na frente. O que eu entendi com isso? Que eu precisava saber o que a noiva pós-casamento gostaria de ver. Pra aplicar no próximo. Pra aplicar no próximo, assim. Exatamente. Então, assim, a foto da entrada da noiva, a foto do beijo, a foto da troca da aliança, cara, padrão, ela vai ser feita, muito bem feita. Aliás, ela é até fácil de fazer, sim, porque acontece em todos os casamentos. Mas eu comecei a dar uma atenção especial pra quê? Pra aqueles momentos, pra aquelas emoções, para os olhares, para as coisas que estão fora da pauta do casamento. Sabe aquilo que, tipo, que ninguém me avisa que vai acontecer? Aquela lágrima, aquele olhar. Então ninguém avisa, ninguém fala, vou chorar aqui, dá uma olhada. Não. Não dá pra você dispersar um momento. Você tem que ficar ali prestando atenção em tudo que tá acontecendo. Focado. Focadíssimo. E claro que é muito mais difícil isso. Mas por que eu tive que ir por esse caminho? Porque eu entendi que o ouro tava ali. Que o ouro tava ali. Que depois do casamento era isso que fazia sentido pras noivas. Que às vezes ela ficava numa pira de o vestido, o sapato, o perfume, o arranjo da florzinha. Mas, mano,
mano, no final das contas, o que ficou foi o olhar, foi o abraço, foi a lágrima que caiu. Então foi muito foda. A minha entrega, ela ficou muito mais cheia, muito mais completa, assim, porque tinha o que era realmente relevante pras noivas. E convenhamos que também, se você pensar nas fotos premiadas, você não vai ter uma foto de entrada ali, a não ser que aconteceu um momento muito espetacular na entrada pra ela ser premiada. Sim. É sempre um momento de um choro, de uma lágrima, junto com composição, com luz, com cor. Cara, bem legal que você entrou nesse assunto sobre as fotos premiadas, né? Eu comecei a participar de concursos em 2014 e foi uma das estratégias que eu tive para inserção no mercado, para entrar no mercado audiovisual, da fotografia, entrar com peso, foi participar de concursos. Porque aqui na cidade era muito fechado o mercado de fotografia. Então tinham 2 ou 3 fotógrafos ali bem fortes e eram eles que dominavam o mercado. E eu era novo, eu tinha 21 anos, tinha acabado de me formar, estava começando a fotografar e eu tinha já uma linguagem fotográfica assim bem marcante, né? Na verdade, bem definida daquilo que eu queria fazer, da onde eu queria chegar. E eu falei, cara, eu preciso entrar no mercado de uma forma com que as pessoas falem, cara, o que ele faz é bom, é aceito por outros, né? Então, eu falei, vou começar a participar de concursos e as premiações elas vão vir e vão me dar essa autoridade que eu buscava, né? E de um lado era a autoridade e de outro lado era o over-delivery. Por quê? Porque quando uma noiva me contrata, ela não tem como contratar uma foto premiada. Ela contrata o trabalho, contrata uma cobertura fotográfica bacana, uma cobertura boa. E cada vez que tinha uma foto premiada de um casamento, não era só um prêmio pra mim, era um prêmio pra noiva também. Sim. Cara, elas vibravam, assim. Eu já tive foto premiada de eu chegar na casa da noiva e ela ter a foto dela num porta-retrato, ter feito um quadro com ela. Porque imagina que massa, né? Pô, o meu casamento foi parar numa galeria de fotógrafos que ficou entre os melhores fotógrafos Sim. do mundo. Caraca, eu gostaria de no meu casamento ter uma foto premiada. Então, é um over-delivery. E isso espalha o seu trabalho pra todo mundo, né? A noiva vai pegar a foto e vai mandar pra todo mundo dar uma olhada. No meu casamento eu tive uma foto premiada, né? E aí isso é uma via de mão dupla. Por quê? Eu fiz isso por um bom tempo, tive algumas fotos premiadas, consegui me posicionar legal no mercado. E aí chegou um momento que eu comecei a ver o quê? Que as fotos premiadas, elas nem sempre significavam algo para os casais. Principalmente um movimento que as associações de fotografia estavam caminhando para fotos premiadas com um apelo muito mais artístico e muito mais visual, muito mais gráfico do que o apelo da história, que é o que eu tinha me apegado lá atrás, né? Eu me apegava em realmente contar a história, em mostrar o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ver que o apelo dos concursos estava totalmente gráfico. Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Então eu via fotos premiadas que as noivas tinham vergonha de postar. Que a noiva falava, cara... Eu ficava pensando assim, será que eu vou ter orgulho de ter uma foto premiada, de ter essa foto premiada? Então eu comecei a me limitar um pouco nas fotos que eu enviava. Por quê? Porque existia um padrão de fotos que eram premiadas, um estilo de fotos que eram premiadas. Às vezes eu olhava e falava, cara, essa foto tem a cara de ser premiada. Mas e aí, será que faz sentido? Será que a noiva vai gostar? Será que vai ficar feliz? Será que vai querer compartilhar essa foto, dizer que foi premiada? Então eu comecei a rever um pouco esse movimento que o mercado estava fazendo. Porque peraí, para quem eu estava fazendo isso? Eu tava fazendo pras noivas ou pros fotógrafos? Pro mercado já não fazia mais tanto sentido. Pras noivas, tava deixando de fazer. E pra você ganhar um prêmio ali ou outro, tipo, a gente sabe que talvez no início tenha uma relevância, mas chega um momento que, tipo, cara, beleza, um prêmio vai trazer nome pra você, vai, só que é o que você falou, né? Quem que é o destino final? O destino final é a noiva. Então, se não fizer sentido pra ela, automaticamente não faz sentido pra você. Exato. Então, tudo cai na linha do quê? De conhecer o seu cliente, saber o que ele espera de você e saber de uma coisa. Às vezes, nem o cliente sabe o que ele quer. Uhum. Isso é muito foda. Então, tipo, a ideia que eu falei de colocar pra rodar o formulário e entender o perfil da noiva antes do casamento e a noiva depois do casamento, deu muita clareza de quê? De que a noiva não sabe o que ela quer necessariamente. Ela sabe o que acontece no casamento padrão. Agora, no casamento dela, que ela tá vivendo, ela não tem nem noção. Então, quando eu comecei a vender essa ideia de que, cara, o casamento é muito mais do que coisas. Ele tá muito mais ligado a pessoas, ele tá muito mais ligado a momentos, a sentimentos, foi muito legal. Porque aí eu senti que as noivas, elas deram uma relaxada, sabe? Elas falaram,
caraca, é verdade, é muito mais isso mesmo. Então elas começaram a se desapegar de detalhezinhos assim que pra gente é até mais fácil. Pô, eu vou fotografar a florzinha, eu vou fotografar o docinho dela lá, eu vou fotografar. Que ela pagou por aquilo, que ela pagou quer ver por aquilo. no álbum, talvez. Ok, vai tá lá, mas isso é uma pecinha dentro de um quebra-cabeça gigante que a gente vai estar montando, né? Uma história, um livro, assim, é uma frase dentro de um livro. Na verdade, o livro é a história completa com sentimentos, né? Fudido, né? É uma frase, a foto ali do docinho ou de algum outro detalhe é uma frase dentro de um livro. Isso deu um corte aí, já sabe. Exato, é isso. Cara, e como que você enxerga, porque casamento é uma parte do trabalho só pra você, como que você enxerga ali num evento, agora falando mais de Cortex, né? Que a gente atende aí alguns eventos, mais voltado para o marketing digital, enfim. Como que você identifica dentro de um evento com muitas pessoas o over-delivery? Porque a gente sabe já algumas receitinhas de bolo, algumas ferramentas, mas cada evento a gente consegue criar uma coisa nova. E você fica atento, é só criatividade, é um dom, ou você tem ali uma visão que você... Cara, eu vejo que é muito... eu diria que, não sei se é dom, mas é uma percepção. E a percepção de encantar o cliente, a gente não precisa se limitar à entrega do trabalho. Quando a gente capta um cliente, quando a gente prospecta um cliente, a gente já tem que começar esse processo de encantamento, eu diria, né? Então, durante um evento, grande parte das pessoas que estão lá, eu vejo elas como potenciais clientes. Concorda? Se eu estou num evento de marketing, trabalhando para um produtor daquele evento, as pessoas que estão assistindo, elas desejam o quê? Desejam ser igual àquela pessoa. Ou muitas vezes elas até são e estão ali participando como convidados. Network. Então, quando eu vou num evento, vamos voltar para um evento corporativo, né? Um evento de empresa, né? Um evento de marketing, no caso também é um evento corporativo, eu enxergo todos os participantes lá como potenciais clientes. Então, a ideia do over-delivery é eu realmente me dedicar um pouquinho a mais para entregar não só para quem está me contratando, mas também para quem é participante do evento. Então, pô, eu vejo uma luz legal, eu vou parar aquele cara e vou fazer um retrato dele. E é legal que essa foto vai para a rede social dele, ele vai me divulgar, ele vai marcar o arroba nosso e também vai divulgar o evento. Então é uma via de mão dupla, eu estou entregando a mais para ele. Eu não precisava estar entregando uma foto para ele ali no dia do evento, eu não precisava nem fazer um retrato dele. E quando eu falo retrato, não é pelo jeito vintage de falar, não, cara, é um retrato, é uma fotinho com uma luz bonita, posada, com uma lentezinha, um desfoquezinho, dirijo a pessoa, poso ela ali, uma foto que ela vai querer postar na rede social. Colocar e é muito massa. De perfil, se ela puder. Foto de perfil. E é muito massa, porque eu vejo que assim, todos os eventos que a gente faz vários networks, ele conhece um monte de gente, no dia seguinte você entra na rede social da galera, é tudo foto nossa. Uhum. As fotos tomam conta no perfil, a galera abre caixinha de perguntas usando as fotos, então aí eu começo a fazer já as primeiras captações. Por quê? Porque o cara ele já teve uma degustação do meu trabalho. Eu não precisava, eu poderia ter entregue direto pra quem tá me contratando. Mas não, eu já cheguei no cara, abre o airdrop aí, eu já vou mandar pra você uma foto. Um ponto. Abre o airdrop. Abre o airdrop. O negócio é na hora ali. É na lata. E teve uma parada muito legal que a galera fez no último evento, que é quando ia... Abre o airdrop aí, eu já vou mandar um clipezinho seu. Mandava o clipe e já mandava uma outra foto, um JPEG com arroba da Cortex. Uma sacada, tipo assim, foi sem querer aqui. E tipo assim, cara, foi uma puta sacada, porque fica o cara feio abre... colocar uma marca d'água no meio da foto, né? Eu não vou estragar a estética do material. Manda os dois juntos. Na galeria ele vê. Tá lá. E foi legal que a gente começou a perceber que depois de fazer isso, a galera começou a marcar. Então eles postavam o story, postavam o GIF, sei lá, o GIF que é a nossa marquinha, né? A galera postava e já marcava o arroba nosso, porque ele recebeu ali também uma foto que era um JPEGzinho preto só com o nosso arroba ali no meio mesmo. Então eu achei isso muito massa. Então essa percepção de que, cara, todo mundo que tá lá é um possível cliente, faz você se portar melhor no evento, faz você entregar um pouco a mais e conquistar o cliente na hora é uma parada muito massa, porque o convidado, o participante, ele vai falar bem de você pro dono do evento, ele vai elogiar, ele vai falar, cara, a equipe audiovisual de vocês é fenomenal. Então a gente tem sentido um movimento muito forte de um cliente que puxa o outro, e na hora que você tem
um círculo, é uma rede de pessoas que estão te indicando, que estão falando bem de você, e não tem receita de bolo, não tem segredo. É apenas fazer o melhor, é entregar o melhor que a gente tem, é fazer o básico bem feito, mas entregar aquele extrinho, é o over delivery, é isso que tem conquistado os clientes. E só fazendo um gancho, né, eu falo muito, eu vou e volto na ideia de casamento, né, porque o casamento pra mim ele é uma escola, tá? Tudo que eu aprendi na fotografia, que eu levo para os eventos, que eu levo para o marketing, o casamento foi onde eu aprendi tudo. Porque no casamento eu tenho que saber de moda, tenho que saber de moda porque eu tenho que dirigir, eu tenho que saber de fotos de produto, porque eu fotografo os docinhos, eu fotografo o brinco, eu fotografo o sapato, eu fotografo o perfume. Além de que luz, né? Luz, eu tenho que saber de fotojornalismo, porque eu tenho que fazer as fotos espontâneas, eu tenho, enfim, cara, é uma escola, né? Eu tenho que saber de foto de guerra, porque é um negócio ali que tá acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo, você tem que estar se escondendo pra não aparecer. Pra não tropeçar. Pra não entrar na frente do vídeo, pra não derrubar um arranjo. Então, assim, é uma doideira. Então, o casamento é uma escola. E tem até uma história muito massa dessa entrega, né, desse over delivery, que foi um casamento que a gente tava fotografando, e aí tinha um casal lá, um casal super bonitinho, que é a Angélica e o Ivan, que eu vou concluir a história com eles depois, mas eles pode ser que eles estejam assistindo aqui a gente também. E eles estavam como convidados no casamento. E a Amanda fez uma foto deles. Cara, uma foto simples, mas, pô, bem bonitinha. Eles queriam uma foto, falaram, tira uma foto com o celular. A Amanda falou, não, peraí, pô, fez com a câmera, iluminou, fez uma foto legal. E aí a Amanda chegou pra mim e falou, ó, edita essa foto aqui na hora, já manda pra eles, que é um casal super gente boa que veio conversar comigo. Eu peguei a foto, editei ali no celular rapidinho já, baixei no aplicativo e busquei eles no salão ali, e mandei no airdrop pra eles. E beleza, acabou ali o casamento, fomos embora, fiz assim, nem foi algo que me marcou tanto, porque isso é costume nosso fazer isso. Passaram-se acho que 1 ou 2 anos, recebo a mensagem do Ivan, ia casar e queria contratar a gente. Ele falou, cara, desde o dia que vocês fizeram aquela foto e mandaram pra gente no dia do casamento, a gente tinha certeza que vocês seriam o fotógrafo do nosso casamento. E foi muito massa, porque ele falou assim, inclusive essa foto tá na sala da nossa casa, num porta-retrato lá, então a gente sempre lembra de você, lembra do carinho que vocês tiveram, você e a Amanda, pôde fazer a foto pra gente, mandar no dia. Então, cara, tem noção, quanto que me custou a captação desse cliente? Nossa, nada. Nada, eu perdi tipo 5 minutos ali, no momento mais light da festa, editei a foto, mandei pro cara e ganhei um cliente. E eu não fiz com a intenção, aquela intenção grosseira de, eu tô fazendo pra captar. Não, cara, eu tô fazendo porque over delivery. Over delivery, eu tô ali pra me entregar, eu tô me doando ali pelo que tá acontecendo, me doando pelos convidados. Então, essa foto talvez ele nunca ia receber se eu tivesse mandado direto pro cliente, né? E talvez ele nunca teria me contratado. Então, na prática, isso faz muito sentido, né? A gente tem visto nitidamente que não tem forma melhor de encantar o cliente do que com a postura, com a entrega, com o envolvimento, com o olho no olho e conhecendo o cliente, sabendo realmente o que ele precisa. E basicamente não precisa conhecer, cada cliente vai ser muito diferente do outro, não. As pessoas seguem alguns padrões aí, e um padrão que ninguém vai contra. Todo mundo gosta de receber uma coisinha ali, uma fotinha, um negocinho a mais. Cara, isso é aula, isso aí foi muito aula. E a visão é que com um aprendizado, tipo, uma experiência que você viveu, você conseguiu perceber que tem sim um negócio ali. Qual é o negócio? Pô, aprendi sem querer, que eu entreguei pro cliente e ele me contratou. Você vai replicar isso muitas outras vezes. Isso é óbvio. Tem prospecção melhor. E isso pode ser feito em qualquer tipo de trabalho, né? Não é nem só no audiovisual. Você conseguir fazer algo a mais ali. Cara, percepção. Essa é a palavra. Percepção total. E, igual você falou, não tem receita de bolo. Isso é uma coisa que foi um teste, validou. Acabou. Perfeito. Tem que replicar. E tem uma parada assim que me marcou muito. Foi algo que eu ouvi. Que inclusive eu acho que é uma passagem bíblica, né? Eu não vou saber mencionar ao certo, mas é algo assim, use dos seus dons para fazer amigos, né? Então, cara, se você tem um dom, se você sabe fazer alguma coisa muito bem feito, não tenta só cobrar isso, não tenta só monetizar a qualquer custo, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é o financeiro. E um resultado disso é o que também? Quando eu tô trabalhando, eu fotografo o tempo inteiro a minha equipe.
Todo Verdade, mundo, isso é cara, verdade. todo mundo que vem fazer um trabalho comigo sai com fotão, velho. Sai com fotão Sai pra com postar. fotão. Eu dou um jeito de fotografar. E às a pessoa vezes a gente esquece de fazer de você e... faz parte. Eu nunca tenho uma foto bonita, né? Então, inclusive, a equipe, se vocês quiserem me fotografar durante os eventos, eu preciso de fotos também. Mas é um hábito meu. Eu sempre tento fotografar a galera que tá trabalhando comigo como um agradecimento. Pô, eu sou um fotógrafo, eu tenho uma visão legal. Se eu vi uma luz batendo ali em você, eu vou fazer uma foto sua. Você vai usar, você vai ter esse material. Então... É até estranho que às vezes a gente tá andando na rua, aí o Rafa chega e faz assim, não, peraí, vira aqui. Tem uma luz bonita, cara, você tá do nada, ele para você assim pra fazer uma foto, da hora. Então, é muito espontâneo isso meu, de forma com que eu não fico pensando o tempo inteiro em foto, não, mas isso vem na minha mente na hora e eu preciso que alguém pare ali pra fazer uma foto. Se eu não tenho ninguém comigo, eu paro alguém na rua. Eu já fiz diversas vezes isso. A Amanda às vezes fica até brava comigo porque ela tem vergonha. Eu paro, eu falo, vem aqui, deixa eu fazer uma foto sua. E faço mesmo. E isso eu falo, gente, não só pra quem é fotógrafo, não só pra quem é videomaker, mas, cara, se você tem um dom, use isso a seu favor, use isso pra conquistar as pessoas, use isso pra aproximar as pessoas de você. Ou só pra fazer o dia da pessoa melhor. Pra fazer o dia da pessoa melhor, ou pra contribuir de repente pra sociedade, ou pra fazer algo como uma caridade. Isso dignifica tanto o nosso trabalho, porque às vezes a gente começa a ter um peso tão profissional, tão comercial no nosso trabalho, que quando a gente coloca algumas coisas assim que não são cobradas, que não são monetizadas, a gente alivia um pouco essa pressão. E eu sempre sinto a necessidade de tirar um pouco esse foco, de fazer autoral, de fazer trabalhos que eu quero simplesmente fazer, desenvolver projetos. Por quê? Para tirar esse peso, para lembrar de que eu amo fotografar, eu amo audiovisual, eu não faço isso só por dinheiro. Então, às vezes é legal, por quê? Porque quando a gente começa a fazer só trabalho, eu começo a chegar num ponto que quando eu quero fotografar por lazer, eu fico nervoso. Então, eu tô de folga, por exemplo, eu não quero nem pegar a câmera na mão. Pressão. Eu não quero nem ver câmera. E não é isso. Pô, eu amo fotografia, então eu não quero, então eu preciso equilibrar, né? É uma palavra um pouco forte, mas é desprostituir o negócio, sabe? Não é só dinheiro, não é só troca, não, eu vou fazer porque eu amo isso. Então, é muito importante a gente, não só a fotografia, não só audiovisual, mas colocar um pouco do social, se colocar a serviço, servir as pessoas com aquilo que você faz, que você vai sentir o peso, tirando um pouco daquele peso, não, eu preciso só ganhar dinheiro com aquilo. E aí o dinheiro vem como resultado, né? Como consequência disso tudo. Né? É louco ver que, tipo, tem coisas que não são replicáveis mesmo. Isso é uma coisa que dá pra replicar, mas é muito de você. É muito o sentimento que você tem com isso. E depois que a gente começou a fazer alguns trabalhos juntos, a conviver, eu comecei a ter essa percepção também. Eu era muito assim. Chegava de final de semana, alguma coisa, eu não tinha prazer em pegar uma câmera e às vezes nem a câmera do celular. Eu não tirava foto, não fazia vídeo de nada. E depois eu comecei a falar, peraí, eu gosto muito disso, eu não faço isso por causa do dinheiro. Porque a nossa profissão, a gente foi meio que pego por ela, né? A gente começou a fazer porque a gente ama e não porque dá dinheiro. Porque na verdade, qualquer área só vai dar dinheiro se você ficar muito bom e se você fizer mesmo. Enfim, nem é esse o assunto. Mas é muito gostoso quando a gente para e faz o negócio com calma, sem pressão, sem pressa. Não tem cliente pagando, não tem... Cara, se ficar bom, ficou. Se não ficar, também não tem problema. Ninguém vai te cobrar nisso. É muito massa isso. É muito gostoso. Tem que fazer isso tipo como exercício. Exercício. Vou parar o meu olhar. E além do que você está estudando também, Sim. né? Querendo ou não, você está testando sua criatividade, você está aprendendo uma coisa nova ali. E às vezes as pessoas ficam preocupadas em onde buscar referência, não sei o quê. Cara, a natureza é uma referência, o dia a dia é uma referência, as pessoas são referências. Então você conseguir ter o olhar, é exercício. É parar, olhar e falar, não, aqui tem uma coisa boa. E o lado social da parada, tem muita gente que acha que, vou fazer uma ação social. Tem que tirar dinheiro do bolso. Não. Olha que gesto. É muito fácil e às vezes a gente esquece de fazer. É até um tapa na cara, Sim. né? E tá aí. Galera, como ser um cara bom e não sei... Mano, não tem como se você não parar, fechar ali um pouco o lado profissional e abrir pra fazer sem pretensão. Só pra fazer. Fazendo. Inclusive, é uma dica assim, que eu dou para todos os meus alunos. Quando a pessoa está começando a fotografar, inclusive no curso Olhares, o primeiro módulo do curso a gente sempre coloca um exercício que é fotografar todo dia.
todo dia. E não é pra fotografar todo dia, eu vou ter que sair pra fotografar, eu vou na natureza, eu vou fotografar alguém. Não, cara, é fotografar no seu dia a dia. Você vai fotografar a luz que entra pela janela, você vai fotografar a gotinha de água que para no box na hora que você tá tomando banho. E isso é um exercício que ele melhora totalmente assim, a sua percepção sobre o ambiente, sobre onde você vive. Você começa a enxergar linhas, você começa a enxergar sombras, luzes, você começa a enxergar geometria, simetria, onde você não via antes. Então o exercício de fotografar todos os dias, além de ser algo que é libertador do ponto de vista terapêutico, né? Que você esquece do mundo, você tá ali fotografando, você esquece até dos seus problemas. Ele é um exercício de transformação, ele transforma o seu olhar, transforma realmente a sua mente ali fotográfica. Então é uma dica que eu sempre dou para os alunos. E aí a partir daquele momento que você começa a evoluir na fotografia, que aí você vai começar a fotografar pessoas, você vai começar a fotografar eventos, você vai fotografar um aniversário, você vai fotografar uma gestante, que você não cobre por isso no início. Por quê? Qual que é a visão que eu tenho sobre isso? Você vai praticar, você vai fotografar, você vai praticar, você vai entender que lente que você precisa, você vai entender quanto tempo você precisa para fazer aquelas fotos. Vamos supor, eu vou começar a fotografar gestantes. Então, cara, eu vou fotografar 10, 20, 30 gestantes até eu entender qual é a minha entrega. Quantas fotos eu vou entregar? Quanto tempo eu preciso? A lente que eu tenho é suficiente para fazer esse trabalho? O flash que eu tenho vai dar conta? Eu preciso de um assistente? Sabe? Quantas fotos eu vou entregar? Deu 10 fotos. Eu não vou vender 20 pro cliente, porque senão você vai se frustrar e o cliente também vai se frustrar. Não adianta ser um número, tem que ter uma entrega ali, a gente já falou disso. Exatamente. Hoje. Então, esse processo de amadurecimento, de se entregar, de falar, não, eu vou fotografar até eu me sentir totalmente confortável. A partir de um momento, agora eu sei qual que é a minha entrega, eu tenho a qualidade do meu trabalho, e mostro pro cliente, olha, é isso que eu entrego, essas são as fotos, esse é meu trabalho, eu tenho feito isso já há 10 ensaios e eu consigo garantir isso pra você. Você gosta? Você se identifica com isso? Eu me identifico. Então então custa tanto. Aí sim cobrar. É muito melhor você não cobrar e fazer até ganhar experiência pra você poder cobrar o quanto vale do que você cobrar barato ou cobrar nada e... Aliás, do que você cobrar muito barato e começar a realmente poluir o mercado de modo com que as pessoas achem que a fotografia é algo barato. Além de que a pessoa, quando ela tá fotografando de graça, volta no que a gente falou, que ela não tem a mesma pressão. Não tem a mesma pressão. Você faz leve, você vai conseguir colocar muito mais dedicação ali e não vai ficar naquela pilha, nossa, eu tenho que fazer em tanto tempo e tô recebendo por isso e tenho tanto tempo para entregar. Só faz. Exato. É o vulgo portfólio. Portfólio. Né? Todo mundo tem uma amiga que tá grávida, todo mundo tem uma prima que tá gestante, todo mundo tem um sobrinho que vai fazer aniversário, todo mundo tem uma amiga que quer ser modelo. Então, começa assim, começa com as pessoas que estão ao seu redor. E foi justamente assim que eu comecei, Lucas. Acho que a maioria, né? Quando eu comecei, eu trabalhava durante a semana numa empresa e de sábado e domingo eu ficava fazendo ensaio, eu fazia ensaio de todo mundo. Até que chegou uma época que eu entrava no Orkut, né? Era a época do Orkut isso daí lá em 2011, 12, eu entrava no Orkut e onde eu olhava era só foto minha. Tipo, a galera, todo mundo, assim, os amigos, as meninas, todo mundo tinha foto do perfil, era foto minha ali. E foi muito legal, porque aí que a galera começou a me conhecer, começou a entender meu trabalho, via lá meu nome ali no rodapé da foto. Hoje eu já nem ponho mais meu nome, mas no começo foi importante pra marcar o território, divulgar, falar, cara, essa foto é do Rafael, né? E é muito legal que depois de um tempo você já não precisa mais ter o seu nome na foto pra pessoa olhar e falar, essa foto é do Rafael. Assim como eu também identifico algumas fotos e falo, cara, essa foto é do fulano, é do ciclano, pela edição, pelo ângulo, pela luz, pela posição que a câmera é. Às vezes a câmera é um pouco mais de baixo para cima ou mais alta. Então é legal que durante o passar do tempo vai sendo desenvolvido que você já não precisa mais pôr o seu logo na foto, né? Você não precisa pôr sua assinatura, né? A foto por si só ela já diz muito, né? Então isso é muito legal. É um exercício, realmente é uma dica, né? Que fica para quem tá começando. Acredito que tem uma galera que tá assistindo a gente que tá começando, que tá iniciando agora no audiovisual, na fotografia. Cara, testa, vai pro jogo. Vai pra prática. Skin the game. Skin the game. Vive o negócio. Sente a parada pra você ver o que é. Que aí você vai entender que não é brincadeira e que exige muita dedicação. Não só dedicação de investimento, não só o estudo, mas a prática, né? O pôr pra rodar. Porque tem muita gente que passa anos estudando e não consegue ter resultado. Por quê? Porque o cara não vive o negócio. Ele não põe na rua, ele não faz, ele não fotografa todo dia, ele não filma todo dia. E ele fica muito preocupado com o comercial.
em ganhar dinheiro, em não sei o quê, e prospectar. Cliente, em fazer pose ali. E fazer né? pose, exatamente. E fotografar todo dia, Rafa, mas como assim fotografar todo dia? Eu tenho que fotografar, tenho que pegar a câmera? Não, cara. Hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso. Cara, pega o celular, fotografa com o celular. Pô, eu tô sem celular, fotografa com os olhos. Você vai parar, você vai fazer um enquadramento ali com a mão e vai gravar na sua mente aquela cena. Você vai escolher o que fica dentro, o que fica fora da cena. E fica a pergunta, qual câmera começar? O celular tá na sua mão. Véio. Começa com o que você tem. Se você tem uma câmera no relógio, é essa câmera que você vai começar. Na caneta, uma câmera na caneta. É a câmera da caneta que você vai começar. Porque não importa o dispositivo que você vai estar usando. O dispositivo mais importante é esse aqui, é o olho. E ele que você precisa treinar primeiro. Porque depois que você treina seu olhar, qualquer dispositivo, qualquer câmera, qualquer coisa que der na tua mão, você vai conseguir fotografar. E até a gente já fez umas brincadeiras, né? De pegar a Cybershot antiga, câmera antiga, tem uma qualidade de imagem horrível, péssima. É quando uma pessoa que tem já o olhar vai lá e faz a foto, fica 10, fica ok. Por quê? Porque não, cara, câmera... Nem vamos entrar nesse mérito pra agora, né? Depois, é a pergunta de todo mundo que dá um medinho ali, né? Pô, vai colocar uma bala, vai colocar um investimento, mas nem vamos entrar nesse mérito agora, porque é um papo para outro podcast inteiro também. A ideia desse podcast, né? Esse é um projeto piloto, né? A gente tá começando hoje, é o primeiro episódio. E eu vejo que, assim, ele caminha com um propósito muito forte dentro daquilo que a gente acredita e que a gente conversa desde a primeira vez que a gente conversou, que é não deixar o nosso trabalho se perder, não deixar a gente se perder no comercial, não deixar se perder como empresa, né? E ter sempre o quê? Um porquê por trás, ter sempre um propósito, sempre algo a alcançar, né? Quando eu comecei a ensinar fotografia, eu comecei a ensinar porque eu queria aprender fotografia. Então a melhor forma de eu aprender era ensinando. Então eu passava a semana inteira estudando para conseguir ensinar a fotografia depois. Isso me ajudou muito. E depois de um tempo eu entendi que aquilo era uma missão de vida, porque eu queria que mais pessoas sentissem aquilo que eu sentia sendo fotógrafo. As experiências que eu tinha no audiovisual como fotógrafo, as viagens, as pessoas que eu conhecia, eu queria que as pessoas também tivessem essa oportunidade. E eu sempre tive isso muito comigo, assim, desde criança, por exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, eu assistia uma série, que era uma série que passava na Record. Eu não sei se eu lembro muito bem o nome, mas eu acho que era Malcolm. Talvez os mais velhos aqui vão lembrar, chamava Malcolm, é isso mesmo. E eu, cara, eu era o único da sala que assistia Malcolm, mas eu fazia, maior divulgação. Eu falava pra todo mundo, não, você tem que assistir, velho. Porque eu ficava inconformado de eu assistir sozinho aquilo e as pessoas não. E até porque você devia achar muito bom, né? Cara, eu achava muito bom, eu achava muito engraçado. Que as outras pessoas tivessem que compartilhar do quão bom é. Exato, era isso. Eu falava, mano, não é possível, velho. Você tem que assistir, porque você tem que rir igual eu tô rindo. Você tem que achar legal igual eu tô achando. Então, é um traço meu de que eu quero que as pessoas tenham a mesma alegria que eu tive em vivenciar determinados momentos. Então, quando eu me apaixonei pela fotografia e vi aquilo como uma parada tão forte, assim, de possibilidades daquilo que ela podia me proporcionar, eu queria que mais pessoas que tivessem o sonho daquilo pudessem também desfrutar desses sonhos. Então aí a missão de ensinar fotografia partiu disso, de espalhar mesmo, de cara, se eu conseguir, você também consegue. Se eu conquistei determinadas coisas, você também consegue conquistar. É só você seguir o passo, isso. Né? Então é muito legal. Então a ideia desse podcast desde o início foi, cara, vamos apresentar pro mundo o tanto de gente foda que a gente tá conhecendo. Vamos dar voz para essas pessoas, né? Então, o que você acha disso, né? Qual que é o sentimento que você tem por trás sobre isso, né? Sobre os projetos que a gente faz, sempre visando um propósito, sempre visando não desviar do nosso porquê inicial, né? Eu tenho essa mesma visão, não sei como chamar, se é um dom, se é uma aptidão, se é uma habilidade, mas eu também sempre fui um pouco assim, de querer compartilhar com as pessoas, e eu sou até um pouco teimoso, às vezes quando a gente entra em assuntos polêmicos, off câmera, né, fora das câmeras aí, eu quero que a pessoa, se eu tenho uma ideia, eu quero que ela acredite na minha ideia, e eu não fico contente só de, beleza, cada um tem a sua opinião e só. E isso é uma coisa que eu venho tratando, lógico, porque eu não quero ser o chato do rolê também, mas... Mesmo que às vezes a gente solta uns arranca-rabo, né, eu falo A, você fala B, e a gente fica
infinitamente até um desistir, né? Até cansar, né? E aí concorda pela maturidade, porque senão vai fazer o quê? Não fala mais comigo, né? Não dá. Então, eu tenho um pouco disso e tenho também a vontade de mostrar para as outras pessoas e de ensinar. Joãozinho, que está aí nos bastidores, é a prova disso. Conheci o Joãozinho trabalhando em agência e no momento que eu descobri que ele tinha essa vontade do audiovisual, eu comecei a disparar. Falei, mano, vem cá, olha isso. Tudo que eu via na internet eu mandava e comecei a levar ele para os trabalhos, e ele não me pagou nada para fazer isso. E eu percebi que existe ali uma troca. E essa troca, ela é natural. Ela não é uma troca que você orquestra ela. E qual que é essa troca? Eu vou ensinar ele, e eu identificando que ele é uma pessoa que é tão apaixonado pelo audiovisual quanto eu, e óbvio, sendo uma pessoa honesta, de caráter, consequentemente ele vai somar comigo. Então a minha ideia é, quanto mais pessoas eu conseguir ensinar, eu acho que a gente vai acabar criando uma tribo. E essa tribo, ela vai ser assim, a tribo mais forte do audiovisual. E pode ser que não, mas todo mundo que a gente ensinar vai pelo menos poder desfrutar do quão bom é o audiovisual. E, cara, assim, tem muitas vantagens, né? A gente tem o nosso horário, a gente consegue... É muito difícil você ser empresário. O audiovisual é um formato de ser empresário ali, de ser empresário que é teoricamente mais... Não é que é mais fácil, mas ele é uma porta de entrada... É flexível, né? Flexível. Então, eu nunca me identifiquei muito com padrões. Eu não sou uma pessoa que tem uma rotina tão, assim, acirrada. Por exemplo, se CLT para mim é maluquice. Eu tive que fazer isso, todo mundo tem que passar, mas foi uma fase. Não é uma coisa que eu me adapto bem. Então eu gosto dessa dinâmica. Só que isso não significa que eu vou ser empresário no audiovisual e vou trabalhar menos. Não é essa a visão. A gente é inimigo do fim. Então essa tribo também vai ser inimiga do fim, tá ligado? É a visão de pessoas que se conectam. O negócio de rotina, é legal deixar claro que assim... Porque muito se fala sobre rotina, né? A diferença entre você empreender e você ser um CLT ou trabalhar para uma empresa ou prestar um serviço é que você cria sua rotina. Não é Exato. Que você não vai ter rotina. Não é que também você vai trabalhar menos. Não, muito pelo contrário. Às vezes você vai trabalhar muito mais. Mas você vai definir qual que é a sua rotina. Você não vai precisar se moldar a uma rotina de um cara que muitas vezes é uma rotina... menos inteligente do que a sua, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, tem gente que trabalha muito melhor à noite. E ok, o cara se ele se adapta melhor à madrugada, tudo bem. É claro que não é algo que eu recomendo no longo prazo, porque a noite foi feita para dormir, né? Os hormônios, o nosso corpo funciona... ele é totalmente ligado com a luz do sol. Inclusive é uma parada que eu tenho estudado muito isso sobre o ciclo circadiano, né? Que é a interferência do sol e da lua, do dia e da noite, a cor da luz, né? Como que ela interfere no nosso funcionamento biológico. Mas eu acho que tudo parte do princípio de liberdade. Essa seria a palavra que eu falo quando eu falo em empreender, é liberdade. É liberdade de você escolher. É liberdade de repente você falar, cara, eu preciso dar uma maratona aqui pra fazer um trabalho, pra finalizar, e eu vou parar só na hora que eu finalizar. E tudo bem, né? É diferente de você ter um horário, não, eu entro às 7 e saio às 6. E às vezes o horário que você vai começar a ficar produtivo é 3 horas da tarde. E aí, daqui a pouco você tá indo embora e você produziu quase nada, né? Então... E esse tempo atrás aí, você começou a produzir bem às 3 horas, você vai sair ali 6 horas, 5 horas. E esse tempo que você ficou na empresa... Improdutivo. Parado? Não, você vai ter que fazer alguma coisa. E às vezes tem alguém te olhando, aí você fica naquela pressão. E a galera não sabe por quê, mas tá aí, ó. A ansiedade tá aí no mundão. E cara, é muito satisfatório fazer o próprio horário. Por isso que tem gente que vai chorar no banheiro, né? Dá desespero, a pessoa não aguenta, vai chorar no banheiro, vai embora, mete atestado, porque realmente a gente vive nesse mundo de ansiedade, né? Então, às vezes, a pessoa não se encontrou ainda dentro do que ela tem pra fazer. Então, cara, quando a gente fala sobre ensinar fotografia, ensinar audiovisual, trazer um pouco de conhecimento, inspirar pessoas, e de repente inspirar pessoas a empreender. Eu não tô falando só do audiovisual, eu quero trazer pessoas de outras áreas aqui também. É justamente isso, é a pessoa, aquele cara que tá inconformado, aquele cara que não se encontra mais naquele lugar onde ele tá hoje. Incentivo a ele a sair, incentivo ele a ir buscar algo melhor, porque acho que não tem nada mais foda do que você chegar no final da sua vida, velhinho, nos últimos dias, poder olhar e falar, cara, eu fiz o que eu amava.
Então, isso é me arrepia, legado, assim, né? cara, você olhar e falar, eu fiz o que eu amava. Não é tipo, eu fiz o que deu dinheiro, eu fiquei rico, eu fiz... Não, eu fiz o que eu amava. E tem estudos aí que comprovam que as pessoas que conseguem atingir ali, se tornar multimilionários, pessoas de sucesso, elas estão mais vinculadas a fazer o que gosta do que fazer o que dá dinheiro. Isso É uma comprovado. consequência, né, na verdade, né? Porque quando você faz o que você gosta, você busca o conhecimento para aquilo. E o conhecimento, até contei uma história para você, né, sobre os deuses, né? O deus da sabedoria, do conhecimento e o deus da riqueza, né? E aí é um provérbio mesmo, né? Que quanto mais você alimenta o deus do conhecimento, mais o deus da riqueza ele vai ficar com inveja e ele vai fazer de tudo para chamar sua atenção e vai caminhar sempre correndo atrás de você. Então você não vai correr atrás da riqueza, você vai correr atrás do conhecimento e o outro vai vir caminhando do seu lado. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então o primeiro passo para você caminhar para o conhecimento é o quê? Você escolher aquilo que você gosta de fazer e perseguir. Então, o propósito por trás disso é o quê? Encorajar pessoas a sair de um lugar onde já não se sentem mais felizes. Mesmo que seja uma transição, é óbvio que a gente sabe que no final do mês tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos. Então, pode ser uma transição, vai aprendendo, fazendo no final de semana, no meio de semana continua ali com o trabalho. Ninguém tá pedindo pra ser maluco aqui e falar, ó, chefe, tchau, e ficar com as contas lá. Não é isso. Então, é uma transição, né? Então, saber que é um caminho, né? É um caminho. É um caminho. E essa vontade de trazer pessoas volta naquilo que você falou do Malcolm da TV. Você quer também, assim como eu, que outras pessoas experimentem o quão bom é você fazer o que você gosta, você fazer... Cara, a consequência do dinheiro vai estar ali, vai pagar as contas. E pra mim, não sei pra você, na verdade eu sei, mas só pra deixar registrado, pra mim eu tenho esse sentimento de que eu vou estar ajudando pessoas fazendo isso. E pra mim não tem propósito maior do que colocar pessoas no meio, envolver pessoas. Não estamos falando que vai ser uma empresa com 100 mil funcionários. Não é essa a visão. A visão é poder ensinar, poder trazer pessoas para perto, poder pegar na mão ali e falar assim, cara, ó, eu já galguei aqui 10 anos, vou te reduzir um caminho para você, pô, é menos obstáculo, é mais fácil o acesso. Eu queria ter tido uma pessoa que me mostrasse esse caminho. E você... É uma responsabilidade também, sabe? Porque você tem um microfone na frente, uma câmera e a internet que vai espalhar a sua voz para todos os cantos, também traz uma responsabilidade. Então, para mim, eu sei que o que eu tô falando aqui tem um peso que pode impactar pessoas. Então, eu tenho total consciência disso. Por quê? Porque eu soube escolher muito bem os meus mentores na minha vida. Quando eu comecei o audiovisual, quando eu comecei na fotografia, eu escolhi quem era o cara que ia me influenciar. Quem era o primeiro professor que eu tive, quem foi o segundo professor que eu tive, e eu carrego junto comigo um pedacinho de cada um deles até hoje. Então eu tomo muito cuidado com aquilo que eu falo, porque eu sei que nas palavras a gente carrega a responsabilidade, né? Então espero que esse projeto nosso, que a gente tenha consciência do resultado daquilo que a gente fala e que a gente consiga impactar positivamente a vida das outras pessoas. Então, em meu nome, em nome da Cortex, eu queria agradecer você por ter acreditado no projeto. É nóis. De estar aqui comigo hoje. Obrigado mais uma vez, Joãozinho, da parte técnica. Obrigado, Cowork Mogi. Obrigado a galera que está assistindo a gente. Preciso que vocês comentem, falem pra gente. Eu sei que vai ter vários comentários de sugestões, de críticas, de repente. E pra gente vai ser importante, tá? É claro que a gente não quer hate aqui, porque a gente tá fazendo tudo com muito carinho, ninguém tá pagando pra assistir. Então, é uma entrega mesmo, mas a gente quer saber o comentário de vocês. Elogios também são bons, porque a gente sabe que a gente tá num caminho positivo. E a gente também tá aberto pra quem tem interesse em vir aqui, sentar nessa mesa, bater um papo com a gente. A gente tá super aberto, pode vir que vai ser bem recebido. A gente quer saber um pouquinho da sua história, quer saber um pouquinho de vocês. Aprender com vocês Aprender com você. Então, o podcast da Cortex é isso, onde nós vamos trazer pessoas fodas que fazem acontecer. E é isso, acho que isso resume tudo, resume o porquê que a gente tá fazendo isso. E contando um pouquinho da nossa história aí. E vamos pra cima. Falem aí o que vocês querem ouvir nos próximos episódios e vamos pra cima. Só um ponto. Não falta o meu agradecimento aqui não, né? Tem que... Pô, muito obrigado. Galera, obrigado aí por assistirem. E Rafa, obrigado por essa oportunidade. Aqui existe, além de um laço profissional, existe uma amizade que é recente, mas que é maluquice. É o papo que a gente trocou, que parece que é Fudido. De anos, né? Então, é isso. Quero poder
fazer isso mais vezes e, cara, se puder, fazer uma vez por semana e vamos ver como que vai ser, né? A gente ainda não tem muito esquematizado ainda como a gente vai fazer. Vai depender dos patrocinadores, né? Vai depender dos patrocinadores. Cara, isso aqui é um investimento de tempo, um investimento de um monte de coisa. A gente tá parando nossa agenda pra gravar isso. Então, entendam que é um investimento de tempo. Então, os patrocinadores que quiserem apoiar a nossa ideia é super bem-vindo, porque é um projeto que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra crescer. Com certeza. E, assim, tem que ser... Nós não vamos aceitar qualquer um, porque tem que ser gente que combina com a gente, com a nossa linguagem. Não vai vir tesourar a gente aqui, porque aqui a gente vai falar umas besteiras de vez em quando. É um papo bem descontraído, bem leve, sem pauta. Às vezes que não tem papel, não tem roteiro, não tem nada. Nem celular ficou é um papo que flui aqui por onde a gente quiser mesmo. Então a gente que manda aqui nessa bagaça e vai vir só gente boa, galera da hora mesmo pra somar. Esse é o objetivo. Então, mais uma vez, tamo junto. Fechou. Obrigado, Papito. É nóis e até a próxima. Valeu.